escrito por Paulo, capítulo 5, livro que fala da justificação, livro que fala da salvação. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, a partir do verso 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que as tribulações produzem paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. Vivendo a alegria de estar salvo. Esse é o título da mensagem, Vivendo a Alegria de Estar Salvo. Salvação, será? E falamos sobre a graça como fundamento da salvação. Nós só podemos ser salvos pela graça. Amém? Ninguém pode, por nenhum benefício, por nenhuma bondade pessoal, chegar próximo de Deus. Não há nenhum merecimento em nada que façamos, porque tudo que nós fizermos é por causa de Deus. Amém? Então nós falamos sobre isso, falamos que existe um ingrediente a mais além da graça, e dissemos que é a fé como um instrumento de salvação. Usamos aquele versículo, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículo 10. Mas nós falamos que a fé, ela também não pode ser confundida com quem tem mais fé, tem mais facilidade de ser salvo. Quem tem menos fé não poderá ser salvo. Não é isso que a palavra de Deus diz. A Bíblia diz que existe uma semente de fé em cada coração. No seu coração existe uma semente de fé. Essa semente, ora ela está florescendo e ora ela está pequenininha. E essa fé que opera o milagre da transformação e da salvação. Falamos para nós não confundirmos as boas obras com algo que seja. Nós partimos de um princípio, o que acontece a partir do momento em que há a revelação do Espírito de Deus ao Espírito do homem. Foi aí onde nós terminamos a última palavra. O que acontece no momento onde essa revelação acontece? O que acontece ao espírito do homem quando que anseia por Deus, que almeja por Deus, que precisa de Deus, muitas vezes sem entender o porquê está tão ansioso, o porquê está tão triste, o porquê está com cabisbaixo, porque precisa de Deus, anseia por Deus e não está tendo uma revelação de Deus naquele momento.
O nome desse relacionamento do Espírito de Deus com o Espírito do homem é justificação. O homem é justificado, e a palavra justificação, ele tem um sentido legal. A palavra é declarado. A palavra justificado tem um sentido de declaração. Ora, todos nós estávamos irremediavelmente mortos nos nossos delitos e pecados, como Romanos diz. Porque o salário do pecado é a morte. Então todos nós estávamos fadados à morte. E a única maneira de Deus se relacionar conosco e de trazer-nos vida seria se Ele mesmo injetasse a vida em alguém que estava pronto para morrer. Imagine você no corredor da morte, pronto para ser uma injeção letal ou pronto para uma cadeira elétrica. É assim que nós estávamos. Mas hoje Deus mudou essa situação. Hoje você está no corredor da vida. Jesus disse que vos prepararia lugar. Mas é preciso, irmãos, que você entenda e viva como alguém que foi declarado inocente, mesmo sendo culpado. Viver dessa maneira é algo fundamental e é algo especial, irmão. Você não pode, de alguma maneira, se enrolar nas justificativas ou se encher das justificativas. Nós precisamos viver como salvos. Mas se nós olharmos para a nossa vida, nós vamos olhar que a salvação tem muito pouco peso de alegria na nossa vida. Nós não nos alegramos pela salvação da nossa alma. E se alguém que sabe o que está falando é um pastor, porque o pastor ouve, sabe que o que aparece mais não é a alegria, mas sim os momentos de tristeza. Os momentos onde você está para baixo, os momentos onde você está com o coração amargurado, é aí que você se apega mais. Nesses momentos você não lembra que você está salvo. Nesse momento você não lembra que o teu lar não é aqui. Nesse momento você não lembra do céu. Nesse momento você não lembra que Jesus falou que estaria do teu lado. Nesse momento você não lembra que Jesus está conosco. Nesse momento você não lembra que Jesus está preparando um lugar para você que não é nessa terra. Nesse momento você não lembra que vai acabar toda a dor lá no céu. Lá no momento você não lembra que no céu não vai ter pranto, no céu não vai ter enfermidade. Não, nós não lembramos. Nós vivemos atrelados aos problemas e às dificuldades, vivendo de uma maneira entristecida. Quando você vê alguém rindo à toa, você fica logo preocupado. Bebeu demais. Quando você vê alguém rindo à toa, tem alguma coisa errada. Quer aparecer. Porque a tendência é o mundo dos carrancudos. Se alguém sorri, se alguém é feliz ou alegre, está um pouco fora do contexto.
Porque está todo mundo triste. Será que nós precisamos andar assim, desse jeito, irmão? Se nós temos a nossa salvação garantida no Senhor, todos nós, irmãos, somos culpados e estamos sofrendo não por causa de Deus. Deus já fez a sua parte, Ele já mandou Jesus. Nós estamos sofrendo por causa das nossas palavras. O que nos faz sofrer são as nossas palavras, porque nós falamos demais. Falamos muito. Sofremos porque nós não paramos para pensar antes de emitir o som que deveria sair de nossa boca com um aroma diferente. E aí nós nos entristecemos. Ao invés de nos alegrarmos, estamos nos entristecendo. Nos afastamos da alegria da salvação por causa das coisas que fazemos, da maneira como lidamos com as circunstâncias e com as situações. Aí ele falou aqui no começo, em mexer nas situações como homem. E essa é a nossa tendência. Nós lidamos nas situações como homens. Pedimos, Senhor, me ajuda a resolver esse problema. E já vai, põe o capacete e ó, sai atropelando todo mundo. Sofremos por causa das nossas omissões. Deixamos de fazer aquilo que é necessário. E aí nós sofremos. Paramos de estudar. Não era para parar. Não vamos ao médico. Não tomamos a meditação na hora certa. E se alguém vem falar, deixa eu aqui, deixa eu fazer do meu jeito. Sofremos por causa do nosso jeito. Sofremos por causa dos nossos pensamentos. É o lugar onde Deus está sondando agora. Talvez estejamos sofrendo porque estejamos fazendo planos de retaliação, planos para dar o troco, planos, pensamentos. A nossa mente tinha que estar livre da malícia dos maus planos, porque a salvação indica um caminho. Pensar bem dos outros, amar ao próximo como assim. A salvação indica um caminho que é contrário àquilo que a gente vive e sofre. A salvação, ou a alegria da salvação, ela é perdida exatamente porque nós vivemos de maneira desregrada.
sem regra, ou na nossa regra. Justificação que Deus faz conosco é mais do que perdão. Perdão, você olha para o seu irmão e você se dispõe a deixar para lá e a esquecer, a colocar uma pedra sobre o assunto, mesmo que aquilo você tenha prejudicado ou tenha sido prejudicado. Você deixa para lá. Mas o perdão de Deus é muito maior do que isso. O perdão de Deus, Ele toma a iniciativa e Ele promove as condições para que nós sejamos perdoados. Ele envia o Filho dele. A justificação é muito mais do que perdão. A justificação é uma atitude de Deus em relação à nossa alma. Você não é um qualquer. Somente Deus pode decidir justificar e nos declarar inocentes. Você não pode sair daqui como culpado, porque você foi declarado inocente. Você não pode sair daqui rotulado, porque você foi declarado inocente. O texto que nós lemos lá em Romanos capítulo 5, ele diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Paz é algo que nós prometemos no passado. Paz é a tristeza do passado. Paz é a guerra que nós tínhamos, a inimizade, que foi pela declaração e pelo amor de Deus deixada no passado. A palavra de Deus: dos teus pecados não mais me lembrarei. Paz. A paz com Deus significa deixar para trás o que precisa ser deixado para trás. Amém? Para termos paz com Deus, nós temos que ter um passado declarado inocente. Não precisamos ser perfeitos, não precisamos achar que temos que resolver todos os problemas do passado para termos paz com Deus. Basta que nós andemos com Deus. Basta que nós andemos com Deus. E dessa maneira o nosso passado é perdoado pelo Senhor. A paz com Deus significa reconciliação. A paz com Deus não é uma tentativa de Deus encontrar com o homem. Deus sabia que você precisava dele e ele veio correndo ao teu encontro. Não é uma tentativa frustrada de que ele te perdeu pelo caminho, porque ele sabia onde você estava, ele sabia quem você era, ele sabia o que você fazia, ele sabia o que você pensava, e mesmo assim ele veio correndo ao teu encontro. Todas as religiões do mundo dizem o contrário. Tem religião que você tem que caminhar não sei quantos quilômetros e ir até um lugar, um pico, encontrar um santuário, escalar em meditação e reza para poder encontrar com Deus. O nosso Deus vem ao nosso encontro. Alguns dizem que você precisa carregar uma cruz, ou se lacerar, ou tornar uma vida a palavra é tão difícil que estou tentando achar um sinônimo complicado. Uma vida, a palavra é ascética, é complicadíssima. Uma vida que, sabe, sem que você
te macule. Irmão, o nosso pensamento é pecado. Os nossos olhos é pecado. Onde você toca é pecado. O teu desejo é pecado. Então é impossível você ter a pureza. A palavra é pureza, perdão. Pureza que essa religião tanto exige para que você veja Deus. Essa pureza nunca será encontrada. Então você nunca encontrará o Senhor Deus. Mas a palavra de Deus diz que ainda que seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão brancos como a lã. Quando você fizer o quê? Quando o Senhor vier ao teu encontro. Cristo morreu e pelo seu sangue nos reconciliou. Agora não somos mais réus, nem inimigos, mas temos paz com Deus. Você está em paz com Deus. Não importa como você esteja agora, não. Não importa como triste você esteja. Não importa que você ache que você carregou um caminhão de pecado. Você está em paz com Deus. Será que você pode pensar assim? Mas eu não entendo, pastor, eu acabei de quebrar o pau. Você tem paz com Deus. Resolve o teu problema, você é livre para resolver. Você é livre. Nós temos até a mania de dizer a paz do Senhor. Não é isso? Não virou até um chavão na nossa boca? A paz do Senhor. Mas o melhor não é a paz do Senhor. O melhor é a paz com o Senhor. Isso nós temos. A paz com o Senhor. A salvação, irmão, já foi garantida pelo Senhor. Então por que nós estamos nos entristecendo? Se a salvação está garantida, porque estamos deixando com que a tristeza chegue ao nosso coração. Mas se a paz com Deus é uma ação para o passado, para o nosso presente, a ação de Deus é a graça. Para o dia de hoje, é a graça do Senhor que te basta, pela qual temos entrada na fé, pela graça, na qual estamos é quando? Hoje. No presente, nós estamos firmes por causa da graça. Mas eu não estou firme, pastor. Eu briguei, eu xinguei, você está firme, porque o Senhor te declarou justo. Você está firme porque o Senhor preparou lugar para você no céu. Você está firme porque você tem um lugar para morar. Você está firme, sim. Você pode estar chateado, mas você está firme porque você está confiante na graça do Senhor. O Senhor não falha nas suas promessas. Ele te encontrou e te deu a salvação, e hoje Ele derrama a graça sobre a tua vida, e Ele vai te dar somente aquilo que você pode suportar, nem 1/1000º de a mais do que você pode suportar. A Bíblia diz muito claramente isso. No presente você tem acesso à graça de Deus. Acesso à graça de Deus significa que a cruz de Cristo, ela nos apresenta ou nos leva ou nos coloca diante do trono de Deus. Essa graça nos fala que Jesus rasgou o véu do templo para que você pudesse entrar onde só os sacerdotes podiam entrar. Isso, irmão, é graça. E você está firme. Sabe o que significa? Se você estiver triste, hoje você pode entrar na sala do trono e se alegrar nas promessas do Senhor. Se você estiver triste, você pode se alegrar na graça do Senhor. Se você estiver triste, você pode se alegrar nas promessas de Deus. Essa palavra
esse acesso, aquele que se aproxima para adorar. Irmão, só o Filho pode se aproximar para adorar. Ninguém podia entrar no Santo dos Santos, só o sacerdote, e amarrado, porque se acontecesse alguma coisa, tinham que puxar ele lá de dentro. Hoje, você pode chegar e você pode adorar o Senhor. Você pode adorar se tudo estiver tudo bem, e você pode adorar também se não quiser. Esse é o acesso à graça. Essa é a possibilidade que você tem de corrigir aquilo que você imagina que pode estar te causando tristeza. É a possibilidade de você continuar andando, a possibilidade de você prosseguir e não parar. Não ficar remoendo a culpa, porque, irmão, o segredo do inimigo é atrelar você na culpa, para que você não prossiga. Mas Deus quer limpar a tua mente e dizer que você é declarado inocente e você pode prosseguir. E como Jesus disse àquela mulher: vai e não peques mais. Versículo 2 continua dizendo: temos entrada pela fé na graça a qual estamos firmes, presentes, mas também fala assim: e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Esperança da glória de Deus, futuro. Então a salvação do nosso coração trata o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. O acesso à graça tratou o nosso passado, trata o nosso presente, trata o nosso futuro, porque somos justificados e não precisamos temer mais a morte, não precisamos temer mais o amanhã, porque temos a eternidade. Porque estás abatido a minha alma e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Só o Filho pode cantar essa música. Espera em Deus. O apóstolo Paulo está numa masmorra. Ele sabe que ele vai morrer. Ele sabe que a morte é certa. Ele sabe que ele vai ser decapitado. Mas sabe o que ele diz? Ele diz o seguinte: eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso. Ele sabia que iria morrer, ele sabia que estava traçado o destino dele, ele podia estar reclamando. Ele disse o seguinte: chegou a hora da minha partida, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. A minha coroa já está guardada. O passado, o presente e o futuro de Paulo estavam selados na salvação. Irmão, não tema, porque Deus tem o melhor para você. Amém. Viver como justificados não é viver uma vida irresponsável. Não é viver uma vida, quando alguém vem te contar o problema, você dá risada ou você critica. Mas viver uma vida com Deus significa que, olha, deixa eu falar uma coisa para você. Tem céu, tem salvação, mas tem tribulação. E é engraçado, porque o versículo de Romanos, ele está falando de salvação e justificação.
Mas lá no meio ele fala assim: e não somente isso, mas nós gloriamos nas tribulações. Sabendo que a tribulação produz a paciência. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. 2 Coríntios capítulo 4, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória. Ora, estamos passando por problemas, estamos passando por dificuldades, nós estamos passando por tribulação. É o momento onde o filho lida com as dificuldades desse mundo. É o momento onde o Filho de Deus, que não é mais cidadão desse mundo, lida com as coisas desse mundo. A palavra tribulação significa descascar o trigo, ou debulhar o trigo, ou despalhar o trigo. Vamos colocar o milho. Já viu aquela capa do milho? Não tem aquela capa do milho que vem por fora? Se você quer ver a fruta, você tira aquela capa e você vê o sabugo junto com o milho, não vê? Mas para isso você tem que separar e tirar a capa. A tribulação significa isso, irmão. Para a gente entender quem a gente precisa tirar essa palha. E a tribulação tira essa palha. Lá no fundo está o milho. Isso que você mostra hoje, irmão, é milho, mas tem muita palha. Essa palha está sendo tirada. Tribulação após tribulação, dificuldade após dificuldade, nós estamos mudando. No final, vai aparecer aquele milho tenro, amarelinho, pronto para o consumo. É isso que Deus está gerando na nossa vida, irmão. É isso que Deus está gerando na nossa vida. A tribulação produz a paciência. A perseverança produz a experiência. A tribulação que vai gerar a paciência, que vai gerar a experiência, e a experiência que vai gerar a esperança. Não tem outro caminho. Senão Deus falaria. O caminho é esse mesmo: tribulação, paciência, experiência, experiência e esperança. Em qual que você está hoje? Talvez você esteja no momento da paciência. Talvez você esteja no momento em que você já está experiente, tomou pancada, está com couro de crocodilo, de tanta pancada que você tomou da vida. Talvez você esteja no momento está começando a ter esperança. Mas esse é um processo. É um processo na qual estamos operando a salvação que o Senhor começou na nossa vida. E aquele que começou a sua boa obra, ele vai acabar. E sabe uma coisa? Que Deus é diferente, né? Ele pode falar assim: olha, eu vou... Se ele fosse que nem a gente faria isso. Vocês vão crescer com isso. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou estar do lado de vocês. Vocês não vão estar sozinhos. Vocês vão passar pela tribulação, mas eu vou estar ali do lado. Eu vou estar ouvindo a sua reclamação, eu vou estar ouvindo o seu choro, eu vou estar ouvindo o seu lamento. Eu vou te levar até a próxima fase. Porque eu estou com você. Eu estou junto contigo, eu vou te ensinar junto. Eu não vou soltar vocês e dizer a vocês se virem. Vocês não estão sozinhos. Nós não estamos sozinhos no mundo, irmão. Nós estamos
com Deus à nossa frente. Hoje, se nós tivéssemos só o louvor, certamente o louvor foi o resumo dessa pregação. Porque eu termino essa pregação do jeito que o louvor começou. Abacuque capítulo 3. Ainda que a figueira não floresça, não haja gado no curral, ou fruto da oliveira minta, ainda assim me alegrarei no Senhor. No meio da tribulação existe um lugar no centro de sua vontade que traz a paz que excede a todo entendimento. Salvação é algo que tem que promover alegria no nosso coração, mas isso não nos isenta de estarmos passando por dificuldades. Mais uma coisa: salvação não se perde. Você não perde a salvação que Deus já te deu. Deus não dá e depois toma. Se Ele já te deu, Ele vai operar essa salvação. E ainda que você vire as costas para Ele, Ele vai te buscar. E Ele vai te achar porque Ele é Deus. Ele sabe onde você está. Amém? Está claro isso, irmão? Porque senão você vai ouvir por aí algo que pode roubar a alegria da tua salvação, que não é só pecado. São os irmãos dizendo: cuidado, você pode perder a salvação. Não pode não, irmão. Isso é a postura bíblica, é a postura do Ministério Peniel. Ninguém pode perder aquilo que Deus deu, porque o homem dá e depois toma. A minha mãe tem uma mania, né? Ela dá uma coisa pra gente, depois ela pensa melhor. Aí meu pai fala assim: Marco, nem quando a mãe der alguma coisa, guarda no lugar onde seja fácil você achar, e uma semana depois ela vem pedir de volta. É o jeito dela. Tá velhinha? Então os livros dela estão lá guardados, ela vem com um monte, depois ela volta com um monte e carrega meu pai. Então, Deus não faz isso. O que Deus deu para você, deu. Quando falou: vou preparar-vos lugar, você tem um lugar preparado no céu, com o teu nome. Eu creio firmemente que esse lugar está preparado e já está pronto, porque o dia da volta de Jesus está muito próximo. Eu creio, irmão, que a tua morada já está preparada. Deus já sabe que é momento, nessa hora, de você se lembrar um pouco do Senhor. Eu não sei o que você está passando agora. Eu queria que você fechasse os olhos um pouquinho. Eu não sei o que você